Amigos do GPEC, Grêmio Espírita, Perseverança, Caridade, o meu nome é Vanderlei, sou trabalhador desta casa. É uma satisfação estar com vocês aqui nesta tarde de domingo para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho. O tema de hoje para a nossa reflexão é o egoísmo, que se encontra no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Mas antes da gente iniciar a leitura e os nossos comentários, gostaria de convidá-los a elevar o nosso pensamento a Deus e ao nosso mestre amigo Jesus, para agradecermos por mais esse dia de estudo e de reflexão, que possamos compreender mais humildemente as mensagens do nosso mestre Jesus, de forma que esses conhecimentos que nós estamos construindo possa compor o repertório do nosso íntimo e influenciar as nossas ações durante a nossa jornada aqui na Terra. Que possamos nos tornarmos pessoas melhores, mais conscientes dos nossos deveres e que busca sempre essa conexão o mais permanentemente possível com Deus. Obrigado, Senhor, por essa possibilidade e vos rogamos humildemente para que o Senhor nos permita iniciar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Então, assim sendo, meus amigos, nós vamos iniciar a nossa leitura. O egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: esse homem é justo, por que os quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrosos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que o cumpre, que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse, socorria a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela.
fugiria envergonhado. Ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Pascal, 1862. Profunda reflexão, profundo esses textos trazidos por Emmanuel e Pascal. E a gente vê que o centro das nossas reflexões é o egoísmo, essa chaga moral, essa doença moral que trava muitas das vezes não, trava sempre a nossa marcha evolutiva. Porque o egoísmo, ele se expressa pela nossa necessidade, essa necessidade exagerada de nos ocuparmos exclusivamente com o nosso interesse pessoal em detrimento do interesse alheio. E faz com que a gente promova em nós mesmos esse isolamento com relação a tudo que nos cerca, porque a gente se coloca como o centro das questões, o centro do mundo. E quando a gente tem a oportunidade de refletir sobre esse tema, é para que a gente possa se dar conta e quanto ele traz sofrimento, não só para nós que a temos dentro de nós, mas para aqueles que sofrem o efeito desse mal que existe dentro de nós. Então é importante perceber que todas as anomalias, esses sofrimentos que nós vivenciamos na nossa sociedade moderna, tem por origem o egoísmo, que é filho do orgulho. À medida que a gente vai amadurecendo e percebendo a necessidade de envidarmos todos os esforços para podermos desvencilhar e superá-lo, nós estaremos realmente direcionando a nossa caminhada para a verdadeira felicidade, porque o homem só consegue avançar moralmente e só consegue atingir o ápice da sua consciência, do estado de consciência, quando ele compreende a necessidade de vivenciar o mais fraternalmente com o outro. E o interessante de perceber essa nocividade do egoísmo é que ele nos distancia de Deus e dos homens. Porque a gente percebe o seguinte, que geograficamente é impossível nós estarmos fora de Deus. Mas isso demonstra que esse distanciamento que nós temos para com Deus se dá na realidade por uma condição psíquica. Quando a gente realmente tira a nossa referência a esse grande Criador, esse Pai amoroso, e a gente centraliza todas as nossos objetivos, as nossas expectativas em nós mesmos. A mesma coisa acontece com relação aos nossos irmãos, que nós compartilhamos a convivência, mas uma vez ainda influenciado por esse egoísmo, nós convivemos, mas ocupamos o mesmo espaço, mas estamos distanciados uns dos outros por causa do egoísmo. Porque o egoísmo faz com que eu não perceba o outro, que muitas das vezes está ali do meu lado, necessitando de uma palavra, de uma atenção, de um abraço, mas como eu tenho a preocupação exclusiva comigo, eu não consigo percebê-lo na sua dimensão humana, nas suas potencialidades, nas suas necessidades de amparo e de acolhimento. Então o que acontece? As pessoas vão se distanciando e cada vez mais essa situação danosa, essa situação patológica, ela vai se agravando até a gente chegar no nível de uma diferença que
congela o nosso coração e o endurece frente aos sofrimentos alheios. Então, a nossa humanidade, através da mensagem do Cristo, é convidada a repensar a sua caminhada para que possa realmente instalar, primeiramente em si mesmo e depois nas convivências, nas suas relações, o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é caracterizado pelo sentimento de fraternidade e de cooperação, e não de competição, e não de superação do outro. Então, quando a gente vai realmente se apropriando dessa realidade espiritual e compreendendo o desdobramento moral que esse conhecimento traz, a gente vai percebendo que a verdadeira necessidade que nós possuímos é de vencer a nós mesmos. É realmente evitar todos os esforços para identificar essas chagas como o orgulho, como o egoísmo, que faz com que a gente ande na contramão das leis divinas e proporcionando a nós mesmos o alto grau de sofrimento. Então, quando a gente vai realmente se sintonizando com essa perspectiva de amorosidade que deveremos construir em nós, nós vamos nos aproximando de Deus e dos homens. E, ao mesmo tempo, a gente deixa de alimentar esse estado patológico chamado egoísmo. Porque uma maneira da gente realmente fazer com que ele não cresça em nós é deixar de alimentá-lo. Realmente perceber-se. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma necessidade exagerada que se conecta com o meu instinto de conservação. É obviamente que a gente deve resguardar a nossa integridade, mas a gente não pode perder de vista a necessidade da gente construir uma situação psíquica harmônica que esteja vinculado à proposta de Deus, que é justamente também esse reconhecimento da nossa imortalidade. Essa imortalidade que faz com que a gente se desperte para a necessidade da renúncia de si mesmo em muitos momentos, porque foi isso que Jesus disse. Se vocês querem me seguir, pegue a sua cruz e renuncie a si mesmo, porque esse é o verdadeiro caminho da autoiluminação, é o verdadeiro caminho da felicidade verdadeira. Então não tem as sociedades que conseguem realmente compreender e aplicar esse espírito de solidariedade, sublimando os seus sentimentos, fazendo com que o amor chegue no nível mais puro, que é aquela condição em que a gente quer o bem verdadeiramente do outro, esse bem exclusivo, nós realmente vamos conquistando essa libertação dessas amarras que nos aprisionam a matéria e a animalidade. Porque dentro dessa perspectiva, dentro desses conceitos que fazem com que a gente se torne ainda cada vez materialista, nós temos a tendência de só olhar para o outro como uma extensão de nós mesmos ou, quando não, os cosificamos. Porque o outro é sempre um meio para que eu possa atingir a felicidade naquilo que eu acredito, que normalmente está atrelada à ideia de que as coisas materiais são fontes da minha verdadeira felicidade, o que não é, o que é uma ilusão. Então a gente tem essa tendência de fazer com que as pessoas sejam um meio para que eu possa galgar determinados objetivos. E com isso, a gente vai se isolando das pessoas, a gente vai se distanciando, a gente vai perdendo referências de afetividade e a gente vai realmente perdendo a oportunidade, a capacidade para ter a capacidade de amar. Então, o que acontece? Quando a gente vai realmente percebendo, a gente vai amadurecendo a nossa caminhada evolutiva, a nossa caminhada espiritual, porque as pessoas vão construindo uma relação mais harmônica, realmente mais próxima daquilo que Jesus nos convida. E a tendência justamente de mudarmos esse foco de que as pessoas são um meio para que eu possa atingir determinados objetivos pessoais, me ajudam a sair desse panorama de infelicidade, de que tenha
que impedem com que os meus valores sejam desenvolvidos e sejam potencializados. Os valores morais que me conectam com Deus. Porque a tendência é essa, a gente usa as pessoas e descarta quando elas não servem mais. E isso a gente vê o quanto tem uma repercussão negativa, quanto impacto emocional negativo a gente pode despertar no outro. Então a gente vai construindo a nossa responsabilidade diante da vida e diante da nossa felicidade. Nós estamos aqui para realmente nos aproximarmos de Deus, para compreender as suas leis e para também fazer o bom uso dela através das nossas práticas, porque à medida que a gente vai utilizando esses remédios, esses recursos que a caridade nos permite, porque a caridade é o remédio que nós precisamos para poder se desvencilhar dessa chaga moral. E quando a gente vai fazendo bom uso e cada vez mais sublimando esse sentimento que nos impulsionam a fraternidade para com o outro, quando a gente realmente vai percebendo a necessidade de querer o bem exclusivo do outro, sem ter outras intenções pessoais, a gente vai sentindo imediatamente dentro da gente essa satisfação que muitas das vezes a gente não consegue traduzir por palavras humanas. Então é preciso, meus amigos, a gente estar refletindo sempre sobre essas mensagens que Jesus nos traz, porque Jesus sabe o verdadeiro caminho que realmente pode nos levar a um estado de consciência, de paz e de alegria. Então, esse movimento é uma viagem da consciência, uma viagem que faz com que a gente se alinhe a essa proposta educativa que Deus nos insere. Então, é dentro desse contexto que a gente vai cada vez mais mergulhando e graças à doutrina espírita que traz todo esse repertório de conhecimento, esse conhecimento que liberta, que consola e que nos encoraja diante das provas, porque hoje sabemos que as provas têm o objetivo sempre de fazer com que a gente cresça, que a gente realmente supere essas dificuldades internas. E a gente vai vendo tanta sincronicidade que existe com relação às circunstâncias que nós experienciamos com as necessidades que nós possuímos de superação. A gente vai vendo que existe uma programação muito providencial e de muita sabedoria que faz com que a gente tenha, nas experiências que a gente tem oportunidade de aprender, né, quando nós estamos atentos, a gente perceber os atalhos, né, dos atalhos que nos levam a identificar aquelas dificuldades maiores que fazem com que a gente ainda não dê um passo rumo a essa evolução que é tão necessária ao nosso espírito. Estamos aqui com propósitos elevados e a gente tem que se conscientizar cada vez mais disso e fazer, se apropriar das oportunidades com alegria, com responsabilidade e fazer com que todos esses nossos esforços sejam voltados para, com paciência, com perseverança, sem se violentar psiquicamente, para que a gente possa vencer gradativamente essa patologia que muito nos infelicita, que é chamado egoísmo. A gente precisa chegar numa condição em que a gente olhe para o outro e realmente o enxergue na sua individualidade e respeita na sua condição evolutiva, porque sabemos que é um processo, que todos nós estamos na mesma embarcação, nesse grande oceano de amor. Então, meus amigos, aqui encerro a nossa reflexão e convido a todos a elevar o nosso pensamento a Deus para agradecer. Agradecer por esse momento grandioso em que a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão diante de um tema tão importante, tão grave na nossa vida, porque sabemos que o egoísmo, ele não nos permite amar verdadeiramente como Jesus nos ensinou, e como Deus nos ama de uma maneira tão incondicional, tão justa, tão profunda. Nós precisamos gradativamente nos desvencilhar desse entrave moral que faz com que a gente fique na retaguarda da evolução.
E é com esse espírito de agradecimento também vos peço, Senhor, que o Senhor possa envolver com a sua amorosidade, sua energia luminosa ao nosso Estado, ao nosso país, ao nosso querido GPEC, para que todas essas entidades que têm por principal as pessoas que estão ali inseridas possam sentir esse movimento e com essa energia que vão cada vez mais sensibilizar os seus corações, elas possam voltar os seus olhares para Deus, para ter o coração mais grato por essa oportunidade reencarnatória. Que possamos seguir firmes, Senhor, nesse propósito, valorizando cada momento que nós experienciamos, porque sabemos que é uma dádiva estar encarnado, mesmo sabendo também que as dificuldades são grandes em função do nosso estado de ignorância. E é por isso que, de coração grato, que vos peço humildemente para que o Senhor nos permita terminar a nossa atividade de hoje. Meus amigos, gostaria de agradecer a participação de todos e convidá-los para que na semana que vem nós estejamos juntos aqui aprendendo com o nosso companheiro ou companheira que trará uma palavra de vida através do Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço e que Deus os abençoe.